Boa noite, no ar o Jornal 10, vamos às manchetes. Cabo Verde, candidato a membro executivo da Organização Mundial do Turismo. Propinas em atraso, alunos do Jean Piaget protestam à porta do Palácio do Governo para resolução urgente. Tribunal e Polícia Nacional cercam sede da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol com mandado de despejo. Presidente do Haiti toma posse após crise eleitoral de quase 2 anos. Governo do Brasil confirma 180 casos de febre amarela. Síria, bombardeamentos aéreos matam cerca de 20 pessoas em Idlib. Vamos ao desenvolvimento a partir de agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. O Tribunal da Praia e a Polícia Nacional estiveram na sede da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol para arrombar as portas no sentido de penhorar alguns bens da Federação para saldar dívidas. A informação é avançada pelo vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, Eugênio Martins, que na ausência do presidente André Delgado teve de representar a instituição e que julga tratarem-se de dívidas contraídas com as deslocações das seleções cabo-verdianas da modalidade para o Afrobasket. Funcionários do pavilhão desportivo Avá Duarte, onde está sediada a sede federativa, afirmaram que foram surpreendidos com agentes da Polícia Nacional devidamente equipados e com coletas à prova de balas, prontos para cumprirem a ordem do tribunal. Cabo Verde vai candidatar-se a membro executivo da Organização Mundial de Turismo. Esta organização conta neste momento com membros de 157 países, 7 territórios e mais de 300 afiliados, representando o setor privado, instituições educacionais, associações e autoridades locais de turismo. A proposta da candidatura foi apresentada pelo Ministro da Economia e Emprego na última reunião do Conselho de Ministros, que decidiu avançar com esta candidatura. O Ministro da Economia espera que Cabo Verde tenha sucesso nesta eleição. José da Silva Gonçalves, que esteve recentemente com o secretário-geral da OMT, o Jordano Taleb Rifai, na sede da organização na Espanha, prometeu maior envolvimento do país nas atividades desta agência especializada das Nações Unidas e principal organização internacional no campo do turismo, destinada à promoção e ao desenvolvimento do setor. A eleição será realizada no mês de setembro do corrente ano no Catar. Com a propina em atraso por falta de pagamento por parte da Ficasa, os alunos da Unipiaget se manifestaram hoje à porta do Palácio do Governo por uma decisão urgente que lhes permitam fazer os exames. Com quase 5 meses de propinas em atraso por parte da Ficasa, os alunos estão descontentes com essa situação, conforme expressa Jailson Correia, representante dos mesmos. Aquela é a nossa segunda tentativa, já no baile na Ficasa, no baile fala com o pessoal, eles prometem resolver a situação cerca de 4 ou 5 dias atrás. Só que ainda nunca tem uma resposta concreta, então não parte para a nossa próxima opção, que é o quê? Que é bem tenta falar com o Ministro da Educação. Eu tenho pessoas que estão lá dentro da fala com ele, a ponto de nós já não resolver aquela situação o mais rápido possível, para nós. Não se fica penalizar, já no segundo semestre inteiro, para nosso ano, para nosso semestre tem valia, não tem que fazer exame. E nunca se conseguiu fazer. Isso quer dizer que tudo aquele tempo que não tive na escola já fica perdido. E a situação que pode continuar daquele jeito ali. Questionado qual a posição da Universidade da Piaget, este responde que saíram de um encontro com o reitor, mas conforme o mesmo, o contrato foi feito entre a Ficasa e os alunos. No entanto, conforme explica este representante, os exames serão feitos quando a situação for resolvida por parte da Ficasa, mas isso tem outro problema, como nos conta. Eles propõem para nós não tentar correr atrás eficaz para resolver a situação e a hora que a situação está resolvida, mas está bem repetindo o exame. Mas só que ali tem um contratempo, nós estuda continuamente, pessoas. Não está continuando a estudar continuamente e próximos tempos. Não tem também outros exames, se nunca faz aquele exame ali, gosta ali, não também fica super sobrecarregado mais à frente. E que ele está criando uma colisão aqui. Então, gosta ali que a hora exata de resolver aquele problema ali. Ainda não se sabe quando a situação será resolvida. O que se sabe é que os alunos querem fazer os exames e sair desse sufoco. Tentamos falar com a Ministra da Educação, mas não foi possível.
Entretanto, a Ficasa anunciou esta terça-feira que reconhece as dívidas com todas as instituições de ensino superior em Cabo Verde. No entanto, afirma que no final do mês de janeiro procedeu o pagamento parcial das dívidas de forma equitativa. Segundo uma nota enviada, este anúncio chega na sequência das informações veiculadas nos meios da comunicação social de que os bolseiros desta instituição estão impedidos de realizar os exames do semestre na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Sendo assim, assevera de imediato entraram em contacto com a administração da universidade em causa e igualmente enviaram uma nota a todas as instituições do ensino superior solicitando o acesso dos alunos bolseiros às provas de exame. Ainda escreve que compreende a decisão da Unipiaget, porém entende ser uma decisão manifestadamente excessiva e lesiva aos interesses de todos os seus beneficiários. Além disso, apela à Universidade Jean Piaget para rever a medida adotada que, do ponto de vista da eficácia, prejudica os bolseiros que não são culpados pelos atrasos nos pagamentos das bolsas. A Rede de Mulheres Parlamentares, juntamente com o ICEG e organizações da sociedade civil, foram recebidos esta manhã pelo líder do grupo parlamentar do MPD. A audiência visa a entrega da declaração de Rui Vaz. Com vista a uma maior representatividade da mulher na política, a Rede das Mulheres Parlamentares procura o apoio da bancada do MPD na luta por esta causa. A presidente da rede, Lúcia Passos, acredita que este encontro poderá trazer mais valias à rede. Nós estamos a apelar esse apoio e o bom senso dos grupos parlamentares para que quando a rede ou as mulheres, portanto, deputadas trouxerem ao Parlamento a proposta de lei, teremos o apoio e o consenso dos grupos parlamentares na aprovação da lei. O líder deu-nos sugestões e ideias interessantes que nós vamos incluir no nosso plano da advocacy para a paridade de género, nomeadamente a questão da declaração política, o fórum parlamentar, que nós vamos, tanto depois de ter o esboço da proposta de lei, nós vamos realizar um fórum parlamentar com toda a sociedade cabo-verdiana e também trazer as experiências dos outros países, com os deputados, com os académicos, para podermos debater essa questão amplamente antes da apresentação da proposta de lei ao Parlamento. Antes desse encontro, a Rede das Mulheres Parlamentares reuniu-se com o Tribunal Constitucional e, conforme adianta Lúcia Passos, nós fomos também entregar a declaração de Rui Vaz ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para apelar o seu apoio e engajamento nessa luta juntamente com as mulheres, portanto, esta coligação de mulheres suprapartidárias que está nesta luta em prol da promoção da igualdade de género e, sobretudo, pela lei da paridade. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional mostrou-se disponível e está engajado nesta causa e, sobretudo, o próprio Tribunal, em termos da distribuição dos seus colaboradores, também tem essa preocupação. O Presidente do Tribunal mostrou essa preocupação em termos da participação das mulheres na esfera da decisão e no Tribunal Constitucional também há essa preocupação de terem também a paridade de género em termos dos seus colaboradores. Do lado da bancada do MPD, temos informações de que apoia a iniciativa e que exemplo disso foi a decisão tomada na 11ª Convenção do Partido Ventoinha, no que tange a participação das mulheres na política. À tarde, a rede tem um encontro marcado com a CNE para pedir o seu apoio, tendo em conta que a revisão do Código Eleitoral vai ser feita em breve. Flá do Flá estreia nesta sexta-feira 10 uma peça teatral intitulada Homem Eterno Prisioneiro, uma peça cuja dramaturgia se suporta numa simbiose entre a teoria da evolução das espécies e a teoria da criação humana. O Palácio da Cultura Ilha do Lobo será palco onde este grupo irá estrear a peça Homem Eterno Prisioneiro. No dia 10 de fevereiro, às 19 horas, na sala de espetáculo do Palácio da Cultura Ilha do Lobo, Flá do Flá volta aos palcos com a peça intitulada Homem Eterno Prisioneiro. Tendo em conta as proximidades do Dia dos Heróis Nacionais, a data foi escolhida e, com o apoio do Ministério da Cultura, o grupo avança nesta sexta-feira com um evento de drama e de muitas emoções. Homem Eterno Prisioneiro é uma peça de teatro cuja dramaturgia se suporta numa simbiose entre a teoria da evolução das espécies e a teoria da criação humana. Sabino Baessa fala mais acerca desta peça. E o segundo ato da peça vai julgar o Amílcar Cabral pelo facto de ter sonhado um Cabo Verde que temos hoje.
Deste julgamento vai-se encontrar a solução de que Amílcar Cabral já não vai pertencer ao estágio do conhecimento que é do plano de julgamento, mas vai superar, vai ultrapassar esse estágio para uma nova dimensão. Para além disto, este grupo tem outras atividades pela frente. A priori, estamos a organizar o projeto de organizar o Festival Regional de Teatro. Numa segunda fase, vamos organizar o Festival Nacional de Teatro. E numa terceira fase, vamos organizar o Festival Internacional, mas do teatro de identidade cultural. Com base antropológica, a partir de uma expressão típica da Ilha de Santiago, em que se define por passar a mensagem de boca em boca, surge o nome Flá do Flá. O flado relata a vivência e o flá a mensagem transmitida de geração em geração. Flá do Flá conta com a parceria da Embaixada do Brasil em 3 apresentações a acontecer na cidade da Praia. O coletivo dos grupos carnavalescos da Praia e a Associação Pro Praia reuniram-se hoje na sede da Assembleia Nacional com o objetivo de explicar o porquê da não participação no Carnaval deste ano, afirmando ser uma questão de discriminação por parte da Câmara Municipal da Praia. No encontro entre o coletivo dos grupos carnavalescos e a Associação Pro Praia, o representante do grupo Vindos da África, José Gomes, afirmou que os grupos carnavalescos da Praia foram vítimas de discriminação grave, sendo um dos motivos dos grupos não participarem no Carnaval deste ano. Não fazer esse encontro precisamente, é bom que a comunicação social está ali, porque praiense merece sabe que coisa ser mais clarificado no Xintima não foi discriminado. Não tem 12 editais que discriminam grupos de praia grave e não teve encontro com o ministro no sentido de hoje de que se um desses editais resolver a questão que está lá, que está lesando, mas hoje nunca foi possível, então não tomo posição para que a praia bem tenha um carnaval melhor amanhã, lutando hoje. Gomes avança que as discriminações são por causa do maior número das verbas que foram atribuídas aos grupos carnavalescos de São Vicente e São Nicolau e menos verbas para as restantes ilhas que querem brincar o carnaval. Bom, discriminação de edital, está claro, dado um apoio que o Ministério da Cultura dá naquele edital que está à volta de mais ou menos 1.200 e tal conto cada grupo entre São Vicente e São Nicolau. Resta 40 grupos que câmaras municipais que também dá a nível nacional, o que acredita, mas não deve ter uns 100 mil escudos mais ou menos para não fazer um carnaval. Quer dizer, um grupo de praia, nós, entre câmara que está a 400 conto, mais que eles 100, que acredita, mas provavelmente não pode chegar lá, não tem um orçamento de 500 conto para não fazer carnaval, enquanto que naquelas ilhas, naquelas 2 ilhas, um grupo está fazendo carnaval mais ou menos com 2.000 e tal conto. Você está falando de Câmara, de São Vicente, por exemplo, que está um grupo 1.000 conto, e de governo tem 1.250 conto. Quer dizer, tem um orçamento de 2.250 conto, não tem 500 conto para não fazer carnaval, e não se exige que não tem mais qualidade, sabendo que nunca pode fazer magia. Acerca do Carnaval para os próximos anos, José Gomes destaca que o coletivo dos grupos carnavalescos já tem planos que já foram enviados à Câmara Municipal da Praia para melhorar o Carnaval na capital. Bom, nós já não temos anos a trabalhar nesse sentido, sempre com constrangimentos, assim, falar um bocadinho, a água acaba para bem lança, copo de índica, não tem vários constrangimentos, mas não tem propostas. Porque já não apresenta a Câmara as propostas, e o anterior Ministro de Cultura sabe de propostas que não tem, cria condições na avenida, que cria bancárias laterais, que negocia também com publicidades, com empresas existentes ali, para criar condições de segurança e melhor, também terá aquele separador central, se é o caso, para criar uma avenida já mais, para criar condições melhores para que não tenha um carnaval de mais qualidade. Não tem várias propostas, na vários vertentes, com grupos que tem ali, junto com a Câmara e o Ministério da Cultura, nesse sentido, para nós onde fazer melhor carnaval para praias. Os grupos carnavalescos da cidade da Praia este ano não vão sair às ruas para desfilar e competir devido aos problemas relacionados com a Câmara Municipal da Praia. O navio Liberdade retomou as viagens canceladas na semana passada devido às más condições do tempo. Para esta semana, de 6 a 10, serão feitas ligações marítimas entre as ilhas de Santiago, Fogo Brava, São Nicolau e São Vicente.
Após uma semana retida no Porto da Praia devido ao mau estado do tempo, o navio Liberdade começou hoje as viagens entre as ilhas de Santiago, Fogo e Brava, São Nicolau e São Vicente. Para colmatar as viagens canceladas, a Fast Ferry pretende fazer ligações, sobretudo nas ilhas mais a sul do país, nomeadamente a Ilha da Brava, que encontrava-se isolada devido à retenção na praia do navio Liberdade. Irá também fazer ligações entre Santiago, São Nicolau e São Vicente. As viagens de conexões para esta semana serão feitas entre os dias 6 e 10 do corrente mês. A Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território reuniu-se hoje na cidade da Praia com o representante da Fundação Maio Biodiversidade, Leno dos Passos, para apresentar a rede de proteção das tartarugas marinhas de Cabo Verde. Esse encontro está no âmbito da socialização do plano de atividades e procura de parcerias para sua materialização. Um dos objetivos deste encontro é apresentar a rede de proteção das tartarugas marinhas de Cabo Verde, abordar a situação atual da conservação das mesmas e os desafios para o futuro. Também para nós falar um pouco sobre a situação de conservação de tartarugas marinhas ali na Cabo Verde, que é o principal desafio que nos enfrenta. E também hoje a modo que aquela comissão ali pode ajudar para não entender um bocadinho qual que é o objetivo para nós pode ajudar nessa luta ali que é de nós tudo. Leno Passos avança ainda que a Fundação Maio Biodiversidade saiu satisfeito deste encontro. O feedback foi bastante positivo, eles mostram bastante aberto e eles mostraram mesmo bastante disponível na ajuda, eles dão uma ideia, coisas que não pode fazer para melhorar nosso trabalho e nos sair dali bastante contente e satisfeito e nos sentimos mas não ganha mais um aliado nessa luta. Por sua vez, o presidente desta terceira comissão, Luís Silva, realça. É um grupo de associações que compõe uma outra associação que seu objetivo é de defesa da tartaruga e eles trazendo ali informações que se calhar nunca tinha e já não passa a estar mais por dentro do tema proteção das tartarugas e segundo eles não tem um retrocesso no processo de defesa da tartaruga e nós no teu entendimento nunca pode permitir que a tartaruga esteja exposto. Estabelecer parceria em prol da preservação ambiental foi mais um de entre os pontos destacados neste encontro. Segue agora Opiniões Fortes. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Opiniões Fortes de hoje. Espero que aí do outro lado nos esteja a acompanhar sempre com aquela boa disposição e que tenha iniciado também a semana com a mesma boa disposição. Quando nós comentamos, quando nós emitimos uma opinião, não estamos tão seguros de que, de facto, aquilo que dizemos e que aquilo que pensamos, aquilo que opinamos, sobre aquilo que opinamos, irá chegar aos principais destinatários. Bom seria realmente se nós conseguíssemos dar uma opinião, sobretudo nos órgãos de informação, nos órgãos de comunicação social e que todos nos ouvissem, sobretudo as pessoas mais interessadas e aquelas que detêm, digamos assim, o poder ou a capacidade de mudar as coisas, sobretudo aquelas que nós, com o espírito crítico de uma construção, de uma crítica construtiva, nós conseguimos opinar ou dizer alguma coisa. Muitas pessoas dizem, mas por que é que tu falas sobre um determinado assunto se realmente esses assuntos, esses argumentos não chegam a quem de direito? O objetivo, sobretudo quando nós opinamos, quando nós fazemos um comentário sobre algo, sobre um determinado assunto, não é simplesmente criticar, porque isso seria quase uma doença. É, de facto, tentar também despertar não só das pessoas que estão na esfera e da hierarquia do poder, que possivelmente nos irão ver ou não,
é despertar nas pessoas também elas um sentido crítico. Penso que hoje seja muito importante ter uma visão global do mundo, saber o que se passa lá fora, estar atento aos acontecimentos do mundo, estar atento àquilo que se passa à nossa volta. E na filosofia, quando se fala de Sócrates, havia um princípio que penso seja um princípio válido até hoje, que era o conhece-te a ti mesmo, isto é, entra naquilo que é a tua interioridade como pessoa e tenta-te descobrir a partir de dentro. Ora, e falo disto porque há tempos saiu uma lista divulgada pela Ipsos Mori, uma companhia de pesquisa britânica, divulgou a lista dos países mais ignorantes do mundo. E esta pesquisa assentava-se não em perguntas de cultura geral ou de coisas que as pessoas desconheciam, mas das perguntas sobre o próprio país, sobre a própria cultura, sobre as próprias raízes, sobre alguns dados estatísticos, sobre a percepção que as pessoas têm do seu próprio país. E, surpreendentemente, ao analisar estes dados, analisar esse ranking, que até pode parecer algo muito corriqueiro, até em jeito de troça, porque pode fazer rir, mas se formos com um bocadinho mais de interesse e analisarmos estes dados, constatamos, por exemplo, que no primeiro lugar aparecia a Índia, depois a China e Taiwan, e se formos mais para baixo, surpreendentemente, num quinto lugar aparecem os Estados Unidos. E também, para o nosso espanto, aparece também no ranking, nos lugares cimeiros, aparece a Bélgica e aparece a Itália. Claro está, é evidente então, torna-se evidente para todos nós que o nível de desenvolvimento e de riqueza não é um critério sólido para a avaliação da própria percepção, da percepção que o cidadão tem do seu país, do seu lugar, da sua nação. Porque, surpreendentemente, então, como dizia, os Estados Unidos, considerado um dos países mais ricos do mundo, aparece num quinto lugar. E esses dados, essa pesquisa, nos faz ver realmente que o desenvolvimento que não é acompanhado de uma atenção especial a outras vertentes do ser humano, acaba por ser um desenvolvimento de facto ilusório, porque é importante, acho que é uma das coisas mais importantes de uma nação, o povo ter uma consciência sólida, uma consciência firme e ter amplo conhecimento daquilo que é o seu país, daquilo que são as suas origens, daqueles que são os seus dados estatísticos, do que se passa no seu país. Então eu perguntaria e fiquei a imaginar se uma pesquisa de tal género fosse feita em Cabo Verde. Como é que nos posicionaríamos? Quais é que seriam as nossas respostas e se nós teríamos demonstrado essa sensibilidade e essa percepção e esse conhecimento interno daquilo que é nosso. E torna-se ainda mais contraditório quando nós afirmamos, hoje fala-se tanto de globalização, e atenção que há tempos, lendo um autor, ele dizia que quem inventou a globalização sabe que a globalização funciona com dinheiro. Portanto, o estado de desenvolvimento será tanto ou quanto menor, quanto for também o investimento que forem feito nas áreas da população, daquilo que a população deve e pode saber. E então eu dizia que torna-se contraditório essa ignorância e, por exemplo, no Brasil, o Brasil é um dos países com o maior índice de acesso à internet.
E então torna-se contraditório quando hoje nós temos à nossa disposição tanta tecnologia e tantos meios de acesso à informação e vivemos longe e distantes daquilo que é a nossa realidade, ou nós temos uma consciência muito fraca daquilo que é a nossa realidade circundante. Então, penso que em Cabo Verde uma pesquisa de tal género seria interessante saber até que ponto é que os cabo-verdianos estão conscientes, que autoconhecimento é que os cabo-verdianos têm de si mesmos enquanto povo, que conhecimento é que nós temos enquanto povo, enquanto nação, o que é que nós conhecemos da nossa terra, dos nossos dados estatísticos, daquilo que é nosso. Então, cá por mim, iríamos ter também algumas surpresas, porque nota-se gradualmente, às vezes, e pelos comentários que ouvimos, pelas diversas reações que vimos na rua, nota-se que há um certo distanciamento daquilo que é a informação. Então fica este alerta em jeito de curiosidade. Não apostemos só em ter muito dinheiro, em ser ricos, em ganhar muito dinheiro, mas apostemos também em conhecermos a nós mesmos, em conhecer o nosso país, em conhecer a nossa nação. Temos acesso a tantas fontes de informação, apostemos na leitura, apostemos na educação, no autoconhecimento, ouçamos as notícias, acompanhemos os jornais, tudo aquilo que é informação. Não só para estarmos atualizados, mas para a formação de uma consciência cívica, de uma consciência nacional, de uma consciência atenta, de sermos conscientes, de sermos atentos àquilo que é o Cabo Verde todo. Isso passa, então, por não desleixarmos, por não darmos como sabido muitas coisas, porque o risco, tantas vezes, é esse mesmo, o de um contínuo afastamento, de um contínuo desleixo e depois as tantas, então, ficamos também ignorantes, apesar de termos muitas coisas, apesar de termos muitos meios de informação. Usemos bem esses meios, poucos, somos um país de rendimento médio, somos pobres, mas usemos o pouco que temos também para estarmos dentro do nosso país e, de uma forma geral, dentro do mundo, para não sermos, então, perfeitos estranhos em terra de ninguém. Saibamos, então, usar também esses meios. Para a próxima semana, conto consigo, fico por aqui. Até lá, um abraço, se Deus quiser. Opiniões fortes. O elenco semanal. Vamos acompanhar as principais manchetes de África. A Somália tem lugar esta quarta-feira, as há muito esperadas eleições presidenciais. Grande parte dos 22 candidatos tem vivido na Europa e na América do Norte. A Tanzânia, Malawi e o seu vizinho a norte, a Tanzânia, concordam em reativar conversações para resolver a disputa fronteiriça sobre o lago Malawi. Nigéria, a saída do presidente Muhammadu Buhari tornou-se motivo de preocupação nacional depois dele prolongar a estadia em Londres por ordem médica. Malawi, um tribunal aprova o pedido apresentado pela cantora Madonna para adotar meninas gêmeas de 4 anos de idade. África do Sul, a Piwe Nkusani Mawela, de 32 anos de idade, é a primeira mestre negra em cerveja e cofundadora da fábrica de cerveja em Joanesburgo. It's not bad. It's quite good.